Tá? Então, a primeira coisa que eu queria... Apareceu aqui um... o primeiro conceito que eu queria passar para vocês é o conceito da rede social. Então, o sistema imunitário, ele é interconectado, ele é comunicante, né? Se eu pudesse, assim, didaticamente separar o sistema imunitário em dois grandes grupos, né? Eu separaria primeiro na imunidade inata, que vocês já conhecem, né? E aí eu separaria em dois subitens, né? O primeiro subitem seria o sistema complemento, cuja principal função é a opsonização, a quimiotração e a liberação de anaflatoxinas, né? Depois, no segundo subitem, dentro da imunidade inata, eu ainda separaria dentro dos fagócitos, né? E é como o nome diz, a principal função dos fagócitos é exatamente fazer a fagocitose. E aí, fazendo a fagocitose, vocês sabem melhor do que eu, eles destroem aquele antígeno, aquele micro-organismo fagocitado, processam aqueles antígenos e aí vão passar a apresentar para o nosso segundo grande grupo, que é a imunidade adaptativa, né? Eles são células apresentadoras de antígeno, assim como as células B, que é o primeiro compartimento aqui da imunidade adaptativa que eu vou citar como exemplo para vocês. As células B também são células apresentadoras de antígeno, mas a principal função delas, na verdade, é a produção de imunoglobulina, também, como vocês bem sabem. E o nosso quarto compartimento são as células T. E aí eu poderia subdividir as células T em células T auxiliares, né? Então, as células T helper, CD4 positivos, células T citotóxicas, CD8 positivos, e as células T reg, né? T reguladoras. Só que esses quatro compartimentos aqui, embora eu esteja aqui representando de forma didática os quatro bem separados, na verdade, eles não estão bem assim, né? Eles se comunicam o tempo todo, né? Por meio de citocinas, quimiocinas, receptores solúveis, como se fosse uma grande rede de comunicação, uma rede social mesmo, né? O célula T, o CD4, a célula CD4 fala para o fagócito, vem mais um batalhão de neutrófilo para cá, a célula B passa a produzir mais imunoglobulina e assim sucessivamente, né? Então, com esse slide aqui, é simples a gente entender que se pelo menos um, ou talvez até mais, né, dos compartimentos tiver algum sofrimento, entrar em colapso, é bem provável que os outros três também sofram de alguma forma, ou eventualmente até o sistema inteiro entre em colapso, né? E esse é o conceito de imunodeficiência no geral. Se eu fosse, assim, ludicamente, separar esses quatro grandes compartimentos, eu poderia fazer uma comparação, na verdade, com as forças armadas, né, com os exércitos que cada país tem. Então, o sistema complemento seria como se fossem as minas terrestres, né, aquelas proteínas que já estão prontas para serem ativadas. Na hora que entra em contato com algum micro-organismo, com algum antígeno estranho, elas vão lá, se ativam bem rapidamente e já destroem. Os fagócitos seriam aqueles fuzileiros navais, né, aqueles, tipo o Rambo, o cara que vai para matar ou morrer, né, na linha de frente, né? Então, aí, isso daí eu poderia subdividir entre os neutrófilos e macrófagos, e no caso das células dendríticas, que são as células apresentadoras de antígenos profissionais, assim, tipo cientistas, né? São aqueles que, na hora que pegam um míssil novo lá, ou uma arma nova do inimigo, eles vão lá, destroem e reconstroem, aprendem a reconstruir, e aí adquirem uma nova tecnologia. Dentro dos fagócitos, o protótipo de deficiência fagocitária, né, especialmente funcional, é a doença comatosa crônica, que eu acho que vocês, como hematos, vocês devem ocasionalmente ver algum caso ou fazer algum hipótese diagnóstico diferencial, né? E a DGC, basicamente, ela é causada por uma deficiência em algum desses 6 componentes, na verdade, da NADPH-oxidase, né? Antes a gente só considerava essas 5, mas recentemente a RAC2 foi considerada também. Basicamente, dentro desses subcomponentes, né, da NADPH-oxidase, o principal, que é exatamente a parte catalisadora, né, da enzima, é essa GP9T1-FOX. E ela é exatamente a que responde pela maior frequência dos casos de DGC, né, em torno de 60% dos casos, e esse é o único componente da NADPH-oxidase que é codificado no cromossomo X. O restante tudo os outros 6, né, os outros 5, na verdade, são todos nos outros, codificados nos outros cromossomos e, portanto, tem uma herança autossômica recessiva. A questão esses pacientes, né, com DGC, a gente consegue rastrear ou fazer pelo menos um screening inicial por meio de um teste de citometria. O teste de citometria que a gente utiliza é a dihidrorodamina, DHR, né, a oxidação da dihidrorodamina. Na verdade, como eles não conseguem
basicamente produzir ânions peróxido, peróxido de hidrogênio e todos os derivados reativos do oxigênio, os radicais livres presentes, né, dentro dos grãos do lisossomo. Numa pessoa normal, quando eu faço o DHR, o que eu espero, na verdade, desses casos é que a célula que não esteja ativada, né, o tubo pré-estímulo, ele fique mais ou menos perto da ausência de estímulo qualquer, né? Então, ele basicamente tem uma produção basal aqui de ânions peróxido. Quando a gente estimula, no caso a gente estimula geralmente com PMA, que é um estímulo super potente para a fagócito, o tubo pós-estímulo, ele tem uma diferença aí em torno de pelo menos 1 ou 2 logs, né? Então, uma diferença assim, bem gritante, bem visível. Naqueles casos em que a pessoa é portadora, no caso do gênero GP91-Fox, a gente normalmente vê duas populações. Então, uma população que esse aqui é o tubo pré-estímulo, né, bem parecido com o normal, só que no tubo estimulado eu vejo duas populações. Uma população que responde praticamente nada ou muito pouco, que é exatamente aquela célula que aquela mulher tem com o X alterado, né, o X com o gene alterado, ativado, e uma proporção de células que ativam normalmente, que é exatamente aquele grupo de células de neutrófilos que tem, na verdade, o X normal ativado. Lembrando que toda mulher é um mosaico, né? Então, basicamente, 50% das células vão ter, mais ou menos, né, a ativação do X normal e 50% do X alterado. Tá? E no paciente, o que eu observo é exatamente só essa população que não consegue ser estimulada. Isso no GP91-Fox, né? Em todas as outras 5 situações, na verdade, o que a gente observa geralmente é um pico entre esses 2 picos aqui, na verdade, né? Só que no paciente. Então, ele tem um estímulo bem menor, mas não chega exatamente a ser praticamente zero, que nem no paciente com DGC ligado ao X, né? E a gente tem que lembrar que esses casos, eles são, na verdade, o seguinte, é um fagócito que entra em digestão, né? É um fagócito em digestão. Ele consegue reconhecer o antígeno, ou o micro-organismo, ele consegue fagocitar o micro-organismo, só que na hora que ele vai tentar destruir esse micro-organismo, ele não consegue. Não consegue porque simplesmente o principal fator bactericida dentro do lisossomo é exatamente a produção de ânions peróxido, né? E aí, nisso que ele não consegue, ele tenta conter fisicamente esses micro-organismos formando granulomas, e aí formam os abscessos. Então, basicamente, esses pacientes formam abscessos viscerais de repetição. Então, abscesso cerebral, pulmonar, hepático, esplênico, renal, osteomielite e assim por diante, de repetição, geralmente de início bem precoce. O mais interessante que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: a maior casuística que a gente tem de DGC é uma casuística velha, inclusive, de um americano chamado Winkelstein. Ele publicou, na verdade, uma série de casos com 395 casos de DGC. Lembrando que a prevalência da DGC, né, é em torno de 1 para 250 mil casos. Na verdade, a incidência, 1 para 250 mil casos. É bem raro. Só que o interessante é que desses 400 casos de DGC, então de 2,7% desses pacientes tinham núcleos discoide. 0,5% tinham lúpus sistêmico, 17,4% tinha um quadro de colite, uma colite, realmente assim, uma doença inflamatória intestinal indiferenciada. Não dava para definir se era doença inflamatória intestinal ou retocolite ulcerativa. Vocês vão pensar que provavelmente isso é um nível muito mais baixo, muito baixo, né? Só que quando a gente compara com as características mais agressivas, tá, da prevalência de lúpus e de doença inflamatória intestinal na população em geral, eu estou falando assim, mais agressivo, porque, por exemplo, lúpus aqui é nos africanos, com maior risco de lúpus, não chega no máximo 0,2%. Geralmente é 1 para 10 mil, 1 para 1000, então é de 0,01 a 0,1% no máximo. Tá? E aí, quando você compara com esses pacientes, de fato a frequência está muito maior nesses pacientes. Né? E, curiosamente, né, nos parentes femininos de primeiro grau, então irmão, irmã, né, mãe, e de segundo grau, como tia, avó, etc., né, a frequência de lúpus discoide desses casos ainda assim é muito elevada, quase 7%, e mesmo de lúpus sistêmico. Queria que vocês guardassem isso para a gente voltar a discutir um pouquinho mais na frente, tá bom? E aí, com esse primeiro ponto que eu queria frisar para vocês, é que o funcionamento adequado do sistema então depende dessa integridade da rede imunitária, né? Dessa conversa entre os compartimentos imunitários, né?
E aí a gente vai para o nosso outro compartimento, que é a célula B, né? Célula B eu poderia fazer aqui uma analogia como se fosse a nossa força aérea. Então, basicamente, o que eles produzem são os nossos anticorpos, que funcionam como mísseis teleguiados, né? Eles caem nas correntes sanguíneas. E aí, por exemplo, esse anticorpo vermelhinho, reconhece só o antígeno vermelhinho aqui, que é produzido por alguma degradação ou para a infecção de algum vírus desses vermelhinhos, é específico para aquele antígeno, vai lá, realmente liga, faz a opsonização e facilita a fagocitose, né? Como se fosse um míssil teleguiado, daqueles ligados por laser, né? É um ataque cirúrgico, né? E eu queria falar um pouquinho sobre esse compartimento, né? Os mísseis teleguiados. E o nosso protótipo, em termos de imunodeficiência, para esse compartimento, é a imunodeficiência como variável, né? Ou ICV, a gente costuma falar em ICV. E o que é ICV? Bem, em linhas gerais, para facilitar o diagnóstico, tá? Isso tem, inclusive, tem alguns critérios clínicos para dar diagnóstico, mas em linhas gerais, basicamente é a presença de hipogama, a custa de IgG, tá? IgG já é o suficiente, mas geralmente esses pacientes vêm com hipogama à custa de IgG mais IgA ou IgM, às vezes os três componentes juntos, tá? Associado a isso, a gente tem que ter uma resposta vacinal ou proteica ou polissacarídica alterada. Normalmente, se você tiver a proteica, você vai ter a polissacarídica alterada. Eu nunca vi um caso em que você tinha só a proteica alterada e a polissacarídica normal, né? Mas o mais comum e clássico mesmo é ter a proteica normal e a polissacarídica alterada. E isso você avalia de duas formas, né? No caso da proteica, por exemplo, o clássico é usar a sorologia para tétano, porque 90% da população é vacinada com tétano, e aí simplesmente você faz a sorologia para ver se é soroconvertido. Mas você pode fazer também sorologia para difteria, sarampo, qualquer antígeno proteico que seja robusto, né? E no caso do polissacarídico, geralmente a gente usa pneumococcus. Você pode usar também meningococcus, só que é bem mais caro, são só 4 sorotipos, né? No caso do pneumococcus, você tem 23 sorotipos que você pode avaliar, então são mais analíticos, você pode chegar a uma conclusão melhor. Ou, no passado, a gente usava também para hemófilos influenza, só que o problema é que a vacina hoje para hemófilos influenza não existe, uma vacina que não seja conjugada. Então, você perdeu essa pureza na avaliação. Então, para pneumococcus, quando você faz a avaliação pré-vacinal, ela tem que ser sempre, quando você for usar a vacina, sempre a não conjugada, né? Que é a pneumo 23, né? Aquela vacina com 23 sorotipos não conjugados, senão você está avaliando realmente a resposta proteica. Então, você faz a sorologia pré-vacina, vacina, e depois de 4 a 6 semanas, pelo menos, você faz a sorologia pós-vacinal. E aí você tem que ter pelo menos metade dos sorotipos com um valor de densidade óptica maior do que 1,2, ou seja, 1,3 para cima, né? Esse número, ele é meio que um número cabalístico, embora tenha alguns trabalhos bem pequenos, mostrando que isso é o suficiente para a gente determinar. Agora, para a soroconversão, para você falar que a pessoa está, na verdade, protegida contra um determinado sorotipo, esse valor é bem menor. É de 0,35, que é o valor que os infectos usam. Por isso que a gente acaba usando um valor um pouquinho maior, né? E se, vamos supor, ainda assim, se tiver uma hipótese clínica razoável e não tiver conseguido fechar o diagnóstico por meio desses dois critérios, você pode fazer, de fato, uma imunofenotipagem de células B com perfil maturativo, né? E por que você faria essa imunofenotipagem de células B? Eu acho que deve ser bem parecido com os marcadores que vocês utilizam para algumas neoplasias hematológicas, né? Porque a gente tem, na verdade, uma parada na maturação, classicamente na ICV, né? Então, quando você avalia, e assim, os marcadores que normalmente a gente utiliza são CD27, né, para avaliar célula B naive, célula B de memória, IgD e IgM, né, para avaliar a presença de switch ou não switch de classe, e CD21 e CD38, que eu vou falar nesse slide daqui a pouquinho, para vocês entenderem o que significa. Então, basicamente, o que eu tenho num paciente com ICV é uma redução das células B de memória, especialmente das células B de memória switched. Às vezes eles podem até ter uma pequena porcentagem de células B de memória sem troca, né, sem comutação de classe. Um aumento nas células B transicionais, ou seja, GM high e CD38 high, né, nessa população comparada com o controle, e uma redução ou ausência mesmo de plasmócito, plasmablasto, né, plasmócito circulante. Isso porque tem essa parada na maturação. E, no caso, alguns pacientes com ICV, eles também têm uma população que a gente chama de CD21 low, CD38 low, elevada.
Essa população a gente não sabe muito bem direito qual que é a função dela, ela também aumenta em algumas condições clínicas autoimunes, né? E parece estar associado com um prognóstico mais reservado da imunodeficiência como variável, né? Mas é só uma proporção, e realmente nesses casos que tem essa proporção elevada, são os casos exatamente mais graves e com complicações imunológicas, né? E isso acontece exatamente porque a parada na maturação da célula do paciente com imunodeficiência como variável geralmente é nessa parada intermediária aqui, né? Antes da formação de plasmócito ou célula B de memória, mas depois que a célula B já saiu da medula óssea. Então, esses casos, você consegue identificar um número de células CD19 na periferia casualmente normal, né? Ou se não for normal, é normal baixo, mas não é menor do que 2 ou 1 ou 2%, que é o clássico da gama-globulinemia. Tem, por definição, ter mais do que 2% de células B. E esse é um exemplo de um perfil maturativo que a gente libera para o Fleury, né? Então, basicamente, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas, basicamente, o que é mais importante é essa tabela e que a gente tem esse valor de referência ajustado para a idade, como vocês bem sabem, com certeza até melhor do que eu. Esse caso aqui é o caso de criança, né? Uma criança um pouco mais nova, então você tem uma proporção, um número de células B, um número de linfócitos, inclusive, geralmente bem maior do que no adulto. E aí, isso também reflete nas subpopulações. Então, basicamente, o que eu queria mostrar em linhas gerais, né, nesse compartimento de células B, que o bloqueio da maturação de células B desencadeia, basicamente, as imunodeficiências morais, dentro de um espectro, né? A gente tem, que eu não cheguei a comentar aqui por uma questão de tempo, mas num polo você tem a gama-globulinemia, que basicamente é a ausência total de célula B, você tem uma parada de maturação logo na medula óssea, passa pela ICV, que é o mais frequente, responde aí por em torno de uns 50%, 60% dos diagnósticos de imunodeficiência, de imunodeficiências humorais sintomáticas no adulto, né? Até as mais, digamos, benignas, né? Que aí sim vão para as deficiências seletivas de GA, de GM, de subclasses, etc., né? Lembrando que a GA é a mais frequente imunodeficiência de todas, né? Chega a 1 para 400 casos, só que 90%, 95% delas é totalmente assintomático, então acaba não tendo muita importância. E por último, o nosso compartimento de células T. E aí, as células T, elas são basicamente os comandantes da resposta imunitária, né? Elas, literalmente são os comandantes, né? São elas que mandam em todos os outros, ou pelo menos regulam, né? Seja de um lado para estimular um determinado compartimento, seja para o outro também de modular a ponto de regular aqueles compartimentos. Então, aqui a gente tem 3 subtipos, né? Primeiro são as células TCD4 positivas, que eu chamo de generais. Elas são realmente aquelas definidoras, né, do aparato imunitário. Segundo, são as células TCD8 citotóxicas, que aí eu chamo de assassinos, são aquelas células tipo espiãs, assim, né? Aquelas células que elas estão ali no corpo circulando o tempo todo para identificar uma possível célula que alberga, por exemplo, um terrorista, um vírus, ou uma célula cancerosa, alguma coisa assim, e aí falar com ela, olha, você tem um terrorista, você precisa morrer, você não pode ficar aqui entre a gente. Então, basicamente, são essas duas, né? E aí a gente entra no nosso terceiro conceito, que é o conceito da bolha. Por que o conceito da bolha? Esse, inclusive, a bolha, né? O menino da bolha é o slogan, né? É o nosso, dentro das imunodeficiências, é exatamente o que representa as imunodeficiências, né? Então, tanto que a UIS até declarou um dia que é o dia do garoto da bolha, se não me engano, em outubro. E ele é o dia exatamente para lembrar das imunodeficiências primárias. E relembra, né, remonta a uma história bem triste, real, na verdade, que foi inclusive até, não sei se vocês já chegaram a ver, né, eu cheguei a ver quando era muito pequeno na sessão da tarde, isso já era velho, né, que é esse filme aqui estrelado pelo John Travolta, na época o John Travolta ainda era bem novo. E ele remonta a história real desse menino, que é o David Vetter, né, que nasceu em 1971, e ele tinha uma deficiência de ADA1, né, que é uma das formas mais comuns de imunodeficiência, de imunodeficiência combinada grave, de SCID, né, do inglês SCID. E o filme é de 1976, na verdade. Essa criança, por causa dessa imunodeficiência diagnosticada, obviamente morou lá nos Estados Unidos, eles conseguiram manter essa criança viva até por volta de 6, 7 anos, mas dentro de uma bolha estéril. Ou seja, a criança tomava água esterilizada, comia tudo esterilizado, não tinha contato com o mundo externo nenhum,
Você pode até ver por essa foto que, obviamente, essa criança sofria com isso, né? Então, em determinado momento que a família realmente não aguentou mais, e aí tiraram ele da bolha, em questão de poucos meses ele faleceu. E isso, de fato, é um quadro clássico de imunodescendência pulmonar grave, né? E a SCID é o que a gente chama, na verdade, uma das poucas emergências imunológicas que a gente tem, né? Tirando os fenômenos alérgicos graves, que realmente são potencialmente fatais, fora isso, não tem dentro da imunologia uma emergência tão importante, a não ser o SCID. O SCID, ele sim, clinicamente, em linhas gerais, ele apresenta, né, déficit no crescimento, déficit ponderostatural realmente importante, desde o início, desde o nascimento, na verdade, desde a primeira infância. Geralmente, esses pacientes vêm com uma diarreia refratária, uma enteropatia, normalmente até perdedora de proteína, que é uma das principais causas desse déficit no crescimento ponderostatural, e eles fazem infecções oportunistas, né, micro-organismos comuns, assim, de forma repetitiva e grave. Então, uma criança geralmente com SCID, em questão de 2 meses pós-natal, depois de nascer realmente, ele já começa a deflagrar sintomas como esses, né? E linfopenia, né? Especialmente da fração de células T. Lembrando, novamente, vocês sabem, que essas crianças costumam ter uma linfocitose, né? Elas costumam já nascer com linfocitose. Então, na hora que você vê um quadro de linfopenia numa criança, a primeira coisa que tem que pensar realmente, uma das primeiras coisas, né, é SCID. E aí, alguns deles podem cursar com hipo ou agama-globulinemia, aí depende do tipo de SCID, né? A gente classifica o SCID basicamente como T-, todos são T-, ou seja, não tem a maturação de células T, mas eles podem ser B mais ou menos e T mais ou menos de acordo com a herança genética, de acordo com o tipo de deficiência monogênica que eles têm. Então, esses aqui são os principais, não são os únicos, tá? São as principais causas monogênicas de SCID, e quanto mais você caminha para uma deficiência posterior na maturação de célula T, menor é a gravidade daquele SCID. Então, tem umas formas que são mais brandas, assim, que a gente chama de leak, né, de vazado, leak SCID, vazamento. E quanto mais precoce, mais grave. Pode ser de AK2, de PIP, de ADA, como eu falei, né, que são essas daqui, né, de PNP. Todas essas são as formas bem mais graves, porque pega geralmente todos os precursores, né? Seja o precursor linfóide, no caso, né? Seja o precursor de célula T, NK, e seja o precursor de célula B, portanto, eles são T-, B-, NK-, né? E AK2 também, que pega exatamente aqui na fase inicial aqui da célula da tronco, né? E assim sucessivamente. Agora, do ponto de vista clínico, como que eu posso avaliar esses pacientes? Então, a primeira coisa é que já assim, em vários países isso já foi implantado na triagem neonatal. No Brasil, aqui em São Paulo, você tem a possibilidade de fazer isso, e o SUS já está começando a discutir a possibilidade de colocar isso como de fato, assim, regra para todas as triagens neonatal. No ano passado foi aprovado esse teste no rol da ANS, então isso já é o primeiro passo, que é exatamente a definição do número de cópias desse TREC aqui, né? Esse TREC vem de T-Cell Receptor Excision Circle, né? Então, círculo de excisão do receptor de célula T. Então, basicamente, se a gente for lembrar, os linfócitos são as únicas células descritas até o momento, né? Embora também já tenha neutrófilo expressão do PCR e próprio NKT, que fazem rearranjo gênico, né? O rearranjo gênico, se vocês podem lembrar bem um passando lá da biologia molecular, basicamente as células, elas no estágio evolutivo, elas têm a capacidade de pegar um gene V de variedade, né, um gene D de diversidade, um gene J de junção, e aí a gente tem vários desses no nosso genoma, e aí formar um TCR ou um BCR único, né, que tem a capacidade de reconhecer um antígeno único. Só que nisso que eles fazem, esse detalhe, né, esse processo, o DNA restante não vai ficar boiando lá, porque o DNA, inclusive, é uma alarmina, né? Então, a forma que o corpo tem, que o micro-organismo tem, que o organismo tem de tentar evitar com que esse material genético fique a esmo lá, é simplesmente pegando uma proteína chamada esse signal joint track, que une esse DNA de uma forma circular, e aí deixa lá. Aí ele passa a não ser antigênico.
Nisso que ele deixa lá, isso é feito aos milhões na hora que a criança nasce normalmente, né? Nisso que ele deixa lá, as células vão se proliferando e ao longo do tempo vai diluindo esse TREC. E fora o fato de que, ao longo do tempo da evolução da pessoa, depois que ela passa de 1 ano, esse número já cai absurdamente, né, de formação de novos TCRs e BCRs. Então, ao longo do tempo da vida da pessoa, esse número de cópias de TREC vai reduzindo. Então, é normal você ver, na hora que a criança nasce, 20 mil, 30 mil cópias de TREC. Na hora que você faz isso numa pessoa mais, num adulto ou no idoso, esse número é bem menor. Portanto, se você pegar uma criança com um número de cópias de TREC menor do que 20, 25, nos trabalhos iniciais, né, em menor de 50, depois a gente viu que tinha alguns falsos positivos nesses casos, assim, a chance de ter uma imunodeficiência combinada grave, um SCID, é muito elevada. Pode ser que não seja SCID, pode ser que seja outra imunodeficiência combinada. Porém, de todo modo, isso deve ter uma explicação. Então, quando a triagem neonatal pega um TREC reduzido, por obrigação você tem que investigar. Só vou fazer um parênteses aqui agora, porque o Celso perguntou a respeito de como eu poderia fazer aí a interação. Por favor, viu, gente, podem me interromper na hora que vocês quiserem, eu acabei não falando isso, mas eu estou à disposição para a gente conversar e trocar experiência durante a aula sem problema nenhum. Tá? Ou a gente pode também conversar no final, não tem problema nenhum. O TREC serve para rastreamento neonatal, né? Uma vez que você viu um TREC baixo, daí você vai tentar fazer exatamente o perfil maturativo agora de célula T. E aí, os principais marcadores são os CD45RA e RO. Então, RA, que são isotipos de CD45, né? O RA, ele marca células T naive, né? Matura. E o RO, realmente, marca células T de memória. Normalmente, quando você vê a imunofetipagem, você vê exatamente esse padrão, assim, em espelho, né? O que não for CD45RA é CD45RO e assim sucessivamente. Novamente, isso aqui tem uma distribuição etária bem característica, né? Quanto mais velho for a pessoa, maior o número de células T de memória em comparação com células T naive, pelo mesmo motivo que vai cair no TREC, né? No paciente com SCID, você vê exatamente isso aqui. Se ele tiver até uns 6 meses de vida, da mesma forma que as imunoglobulinas também caem, a célula CD45RO que vem da mãe também vem caindo aos poucos. Eventualmente, essas células T de memória, elas podem até proliferar dentro do paciente com SCID, de uma tentativa até frustrada de conseguir ludibriar, né, ou melhorar o sistema imunitário, já que ele não tem nada. Porém, a característica é você não tem célula T naive nenhuma. Tá? Além disso, né, quando você avalia essas células T naive e pega principalmente esse marcador que é o CD31, a gente ainda no Fleury ainda faz um pouco da avaliação também de CD72 ligante, as células T imaturas ou recém-imigrantes do time, especialmente as células T recém-imigrantes do time, no caso normal é totalmente uma fração normal, só que no caso de pacientes com SCID, você não tem. Simplesmente porque esse paciente não tem a capacidade de que as células T saiam da medula óssea para o time, né? Então não tem nenhuma célula saindo do time. E é por isso que, inclusive, eles não têm célula, não tem TREC, né? E da mesma forma, normalmente, quando você faz a fenotipagem dessas células T de memória nesses pacientes com SCID, se for muito, muito novo, né, o paciente, como vem da mãe, você tem uma frequência de células T de memória central e memória transicional geralmente bem menores, né? São geralmente células T de memória efetoras que aparecem, né? Porque já são células T ativadas, né? Já são células T prontas para se transformarem em novas células T ativadas, diferente do normal, que aí sim você tem uma distribuição normal de células T de memória, vamos falar assim, mais imaturas, né? Então, basicamente, esse é o padrão da célula de imunofenotipagem do paciente com SCID. Porém, alguns casos de SCID, que são o que a gente chama de síndrome de Omenn, né? Omenn de O-M-E-N-N, Omenn é o epônimo, eles podem vir, geralmente estão associados com deficiência de RAG1 ou RAG2, né? Mas eles podem vir com TREC reduzido, mas com essa imunofenotipagem normal, ou seja, ele produz células T naive. E aí, nisso que ele produz células T naive, elas conseguem migrar para o timo. Só que a quantidade de células T naive que eles produzem é de uma genotipagem, é de uma capacidade de produção de TCR muito reduzida.
né? Então, basicamente, nesses casos, embora você não consiga, você evidencie, né, essa imunofenotipagem teoricamente normal, você tem outras formas de avaliar esses pacientes. Esse aqui é só mais um exemplo também do perfil maturativo de célula T que a gente libera pelo Fleury. Novamente, né, a gente libera com uma tabela e aí a gente consegue ver aqui os valores de acordo com a referência para a idade, né? Mas nesse caso de síndrome de Omen, a gente tem outros parâmetros que a gente avalia. Tá? Um deles, talvez seja o mais interessante, que também dá alterado no SCID, normalmente a gente não precisa fazer esse teste funcional, mas pode fazer, geralmente é mais indicado para homem, é a linfoproliferação. Tá? O que é a linfoproliferação? Então, basicamente, eu pego uma célula periférica do paciente, né, o PDMC, se você puder fazer a separação por sorte para pegar a sua célula T melhor ainda, mais fácil. E aí eu marco com um marcador fluorescente, né, que na hora que ele entra no citoplasma, ele gruda e não sai mais. Pode ser o CFSE, o VPD, pode ser qualquer marcador fluorescente que vira polar dentro do citoplasma e não sai mais. Então, na hora que essa célula entra em divisão, então, se aqui vamos colocar como X, né, era a fluorescência dessa célula, na hora que ela entra na primeira divisão, cada célula vai ter metade, X sobre 2, dessa fluorescência. Dessas células que entram na primeira geração, que entraram em proliferação, elas se dividem, então aqui cada uma dessas células na segunda geração vai ter X sobre 4, e assim sucessivamente de forma geométrica, né? E pensando que a gente tem uma população totalmente heterogênea de célula T na periferia, se eu pegar e estimular com um estímulo, como se fosse uma bala de canhão, né, um estímulo potente para todas as células T, independente das células T, todas as células vão se proliferar. Agora, se uma parte delas, por exemplo, células T aqui, e eventualmente outros linfócitos também podem se proliferar, tá? Incluindo linfócito B, linfócito célula NK, e assim sucessivamente. Agora, se eu quiser uma resposta um pouquinho mais pura, mais específica, só para a célula T, especialmente para aquelas células T que já estão mais no processo de maturação um pouco mais evoluído, né, que já estão expressando o TCR de forma mais robusta, junto com o CD28, né, que é o segundo sinal, né, o sinal foi estimulado ao lado do TCR, daí eu posso estimular com o anti-CD3 e anti-CD28 em conjunto. Agora, se eu quiser só avaliar aquelas células, por exemplo, que são específicas para um antígeno, por exemplo, para tétano, para cândida, para citomegalo, ou algo nesse sentido, aí eu pego e estimulo só com aquele antígeno específico. E uma vez que eu marquei dessa forma, o que eu vou ver normalmente numa pessoa normal, né, num controle, são várias dessas gerações, cada uma aqui com uma corzinha diferente, né, proliferadas, né? Então aqui eu tenho a geração 0, a 1, a 2, a 3, a 4, nesse caso aqui até a 5, no geral, isso aqui com fita maglutinina, né? Com fita você pode chegar até 6 ou 7 gerações, né? Raramente, mas pode, normalmente em torno de 5, 4, tá? Agora, no paciente com SCID, especialmente se o SCID for muito grave, né, aquelas formas mais precoces de tipo ADA, PNP, AK2, né? Daí, o que você tem é basicamente isso aqui. Né? As células, elas grudam, você pode até ter alguma célula, tem PDMC na periferia, você pode até ter uma ou outra célula T na periferia, só que basicamente elas não conseguem proliferar. Então, elas ficam totalmente presas aqui na geração 0, ou no máximo geração 1, aqui tinha ainda 4% de geração. Isso daqui dá um diagnóstico muito mais fidedigno, especialmente nos casos de síndrome de Omen, porque daí você tem aquelas células proliferando, mas você não tem muita célula específica, então você acaba não tendo realmente um repertório de célula T, de receptor de célula T muito adequado. Outra forma bem mais difícil de avaliar esses pacientes é com a própria genotipagem de TCR, né? Você pode fazer isso por citometria de fluxo, aí você faz uma imunofenotipagem, né, ou você pode fazer por PCR mesmo. Só que não é uma metodologia muito disseminada, então não é tão fácil assim da gente ter. Geralmente o teste funciona um pouco melhor. E aí, nesse terceiro item que eu queria frisar para vocês é que o controle fino da maturação celular ele é fundamental para a função do compartimento de células T. Senão, realmente, essas células elas sofrem, esse compartimento sofre, e no caso do compartimento de células T sofrer, o nome de imunodescendência combinada não é à toa, né? Porque como elas são os comandantes, como você não tem o chefe ali para mandar e desmandar, para orientar todo o sistema todo entra em colapso, né? É por isso que é uma das emergências imunológicas. E só que um detalhe, né? Essa maturação de célula T, como vocês bem sabem, ela começa
medula óssea, depois as células T vão para o timo, onde elas terminam toda a sua maturação, né? Na hora que elas entram no timo, elas passam a ter contato com as células dendríticas residentes no timo, né? E a célula dendrítica residente, né, a célula T imatura chega lá, a célula dendrítica residente, ela tem uma característica. Ela expressa um gene chamado de Autoimmune Regulator, né? AIRE. Esse AIRE, ele é como se fosse um liga e desliga dentro dessas células. Essas são as únicas células, pelo menos descritas até o momento, que têm a capacidade de expressar todos os antígenos do corpo. Então, essa célula dendrítica aqui, ela expressa insulina, glucagon, albumina, expressa todas as proteínas que a gente tem no corpo, mas expressa no MHC, né, os vários epítopos dessas proteínas, de forma a identificar essas células T que potencialmente reconheçam esses autoantígenos. E nisso que eles reconhecem esses autoantígenos, essas células têm que ser realmente mortas, né? Elas têm que ser eliminadas. Isso responde por em torno de 95% desses linfócitos que chegam no timo, ou seja, na verdade, o processo é tão fino que só 5% dessas células T que saem do timo que são realmente as células T que têm a capacidade ou que têm a habilidade de eventualmente entrar em contato com o antígeno na periferia e ser ativado. 95% delas são deletadas por algum motivo, né? E isso acontece basicamente por um mecanismo de intensidade de sinal, né? Se essas células T que entram no timo, elas não reconhecem nada, nem o MHC, elas não vão ter sinal nenhum desse timo, então elas vão morrer por energia. Se elas reconhecem o MHC um pouquinho, né, do MHC, ou seja, ela é capaz de reconhecer algum antígeno expresso na periferia, só que numa intensidade menor, com um nível de sinal menor, elas vão ser selecionadas de forma positiva e elas vão virar células T efetoras. São elas que vão ser realmente as células T efetoras ativadas na periferia. Se elas reconhecerem muito o MHC, ou seja, receber um sinal razoavelmente intermediário, né, no MHC e uma parte dos autoantígenos, elas podem ser selecionadas de forma positiva. Só que elas vão ser selecionadas de forma positiva para virar células T reguladoras, né? Agora, se elas tiverem um sinal assim, absurdo, reconhecerem todos, ou a maior parte, ou com intensidade muito forte, um determinado antígeno, especialmente self, né, especialmente autoantígeno, essas células vão morrer por seleção negativa por excesso de sinal, porque senão elas poderiam ser autorreativas, né? E aí é nesse ponto que a gente entra no nosso terceiro subitem aqui dentro das células T, que são as células T reguladoras. Essas células T reguladoras elas expressam uma série de receptores na sua superfície, cada um com uma função diferente. No CTLA4, por exemplo, inibe a ativação das outras células T por meio de inibição da expressão do CD80 e 86 na célula apresentadora de antígeno. E o marcador principal dessas células T reguladoras é exatamente a expressão do FOXP3, né? Se o CD4 são legais, o CD8 são os assassinos, eu classificaria essas células T reguladoras como os psicólogos. Elas são aquelas células que chegam no final da resposta imunitária, que a batalha já está ganha, ou praticamente ganha, e eu viro para cada uma das células e falo, célula B, parabéns, você fez um excelente trabalho, volta lá para o baço, vai então tirar umas férias. Célula B, nossa, beleza, agora é a hora de você voltar para o linfonodo, né? Está tudo certo aqui, mas vamos parar um pouquinho, são as células T que regulam toda a resposta imunitária. Não é 5% só na população de célula T periférica no máximo, mas são suficientes para regular essa resposta, né? E aí a gente entra no nosso quarto item, que são os psicólogos imunitários. A ausência do AIRE, daquele gene que ativa todos os autoantígenos no timo, dá uma síndrome clássica, que é essa síndrome, que esse acrônimo aqui chamado APSED, que significa poliendocromopatia autoimune, candidíase de repetição e displasia ectodérmica. Na verdade, esses pacientes, eles fazem uma poliendocromopatia grave, assim, precoce, né? Classicamente, o hiperpara autoimune, esse hiperpara faz calcificação metastática, afeta unhas e dentes, e aí causa esse fenótipo clínico chamado displasia ectodérmica. Basicamente, esses pacientes têm dentes cônicos, unha que não cresce direito, ou ausência até de unha, né? Um cabelo mais quebradiço, é uma coisa muito clássica, muito característica, né? Dentro ainda da poliendocromopatia autoimune, eles fazem insuficiência adrenal. Por causa da imunodeficiência, como eles não têm muito célula T, isso é uma forma de imunodeficiência combinada, eles fazem infecções fúngicas de repetição.
graves, né? Candidíase cutânea é o clássico, mas são várias outras, mesmo aspergilose, fazem infecção fúngica de repetição e mesmo visceral. E outros fenômenos autoimunes de poliendocrinopatia, como diabetes tipo 1, tireoidite autoimune, hipogonadismo, assim sucessivamente, né? E isso acontece porque na hora que você não tem o AILE, a maior parte das células que entram no timo, as células T que entram no timo, elas acabam sendo selecionadas. E aí você desvia aquele sinal para a direita, ou seja, as células T reguladoras, elas vão ser geralmente células, e as células T efeturas vão ser geralmente células T autorreativas. Você perde todo o controle do sistema, né? É o que a gente chama de T-regopatia, né? Então, uma doença induzida pela T-reg. Agora, o clássico, né, o protótipo dessas T-regopatias é essa outra imunodeficiência chamada IPEX, né? Esse também é um acrônimo que vem de imunodesregulação, poliendocrinopatia, enteropatia e ligado ao X. Por quê? Nesses pacientes, eles têm uma ausência total de células T-reguladoras. Diferente do AP7, que você até tem célula T-reg na periferia, só que elas são totalmente disfuncionantes, nesse caso você não tem célula T-reg, porque você simplesmente tem uma deleção do gene do FOXP3. Então você não consegue fazer célula T-reguladora. E esse é um caso real, tá? lá de Seattle. E, geralmente essas crianças são muito graves, né? Elas começam a fazer autoimunidade, porque você não tem célula T-reguladora, você não consegue frear o sistema, ou intraútero, ou numa fase neonatal extremamente precoce, logo depois do nascimento, né? Então, eles fazem enteropatia autoimune grave, realmente bem, assim, induz a uma diarreia importantíssima, uma doença inflamatória intestinal, assim, absurdamente grave, com desnutrição precoce, e poliendocrinopatia também, diabetes tipo 1, tireoidite autoimune, fazem eczema absurdo, é um fenômeno atópico induzido pela nossa falta de célula reguladora, e autoimunidade em geral, né? Recentemente, agora aqui, um caso da professora Magda Carneiro Sampaio, lá do HC, ela identificou uma tireoidite autoimune intraútero, uma cordocentese, um paciente com IPEX que faleceu depois de 9 dias, né? Classicamente, como esses pacientes não têm FOXP3, então na hora que você avalia na periferia, né, a expressão de FOXP3 em células CD25, geralmente CD25 raiz, são as células nossas T-reguladoras. No normal, você consegue ver a proporção de células, na verdade, as células T-reg seriam mais essas aqui da ponta, e no caso do IPEX é totalmente zero, né? Totalmente zero. Então, isso aqui já te auxilia no diagnóstico de IPEX. Então, assim, com esse ponto, eu gostaria de frisar para vocês que a tolerância periférica, né, induzida, especialmente pelas células T-reguladoras, ela requer a seleção e a formação adequada dessas células T-reg. Né? Isso é fundamental. E aí, com isso, fica muito claro, eu acho que fica bem mais claro para vocês que, assim, as imunodeficiências, sem dúvida nenhuma, elas facilitam o aparecimento de infecção de repetição. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Isso é claro, né? Você tem paciente que não tem um SCID, que não tem célula T, lógico que ele vai infectar, né? Só que, paradoxalmente, aumenta o risco de autoimunidade, especialmente em algumas dessas, né? E esse é o ponto que eu mais tenho estudado nesses últimos anos, né? O que acontece, né? Aí tem o conceito de yin e yang, tá? Yin e yang, pró ou contra, né? 880, ou seja, o oposto, né? Por que eu estou chamando de oposto aqui, né? Se eventualmente você tem algumas imunodeficiências, como eu mostrei a SED, a IPEX, que são basicamente tão graves, né? Que não tem a formação de células T-regs, não tem regopatias, e que por conta disso você tem um mecanismo muito claro de autoimunidade. Tem outras que estão sendo descritas, na verdade, especialmente na metade da década passada para cá, né, desde 2015 para cá, com fenótipos clínicos interessantes e, às vezes, um pouco diferentes, um pouco limitados. Às vezes, a manifestação clínica é só autoinflamatória ou só autoimune. Então, um exemplo bem interessante desse yin e yang aqui é o STAT3, né? O STAT3, quer dizer, por um lado, né, a perda de função, loss of function do STAT3, dá uma síndrome que a gente já sabia, chamada síndrome PGE, que é uma síndrome muito clássica, né, que tem essa face aqui típica, né? Então, esse queixo prognato, essa pele verrugosa, esse nariz alargado, essa base do nariz alargado, hipertoloísmo, a fronte protuberante, e aí, como o próprio nome diz, né, é hiper-IgE, então, na verdade, você tem uma produção absurda de IgE, normal é até 100 unidades por ml, né? IgE total, esses pacientes, por definição, têm mais de 2.000 unidades por ml, e eles fazem isso por fenômenos atópicos, né, bem graves, tem a eosinofilia, né,
É uma síndrome também, é uma imunodeficiência combinada não grave, né? Uma imunodeficiência combinada sindrômica também, do espectro da PSL, do espectro do IPEX. Então, por conta disso, eles também fazem pneumonia de repetição, infecção fúngica, às vezes graves, aspergilose pulmonar, e alguns fazem também algumas sequelas, né, bronquite, pneumatocele, fazem infecção fúngica, como eu falei, candidismo cutâneo, o eczema, que é um fenômeno atópico, e uma parte deles, até 10 a 15%, podem fazer aneurismas, e geralmente aneurismas induzidas por próprio ângulo séptico, né, e malformações vasculares de nascença. Agora, se a perda de função da esse quadro clínico que foi descrito na década de 70, o ganho de função, descrito agora em 2015, pelo grupo do Joshua Milner, do NIH, dá um quadro clínico totalmente diferente. Ou seja, uma variante na mesma proteína, uma variante diferente da mesma proteína, pode causar diagnósticos clínicos totalmente opostos. Né? É a história do yin e yang que eu queria passar para vocês. Esse ganho de função aqui dá esse quadro clínico que a gente chama de ADMO1, ou seja, doença autoimune multissistêmica de início infantil. Né? Basicamente, esses pacientes têm um assim, muito característico, né? Às vezes até lembrando um pouco de... É meio retículo nodular, mas às vezes lembrando, uma parte deles fecha até critério para esclerose sistêmica mesmo, né? Eles fazem infecção fúngica e micobacteriana de repetição, também fazem poliendocrinopatia, enteropatia autoimune perdedora de proteína, enteropatia intersticial, citopenia autoimune, PPI, anemia hemolítica, que pode interessar para vocês também. E classicamente diabetes mellitus tipo 1. Então, é um diabetes geralmente precoce, difícil controle. Podem fazer linfoproliferação, esplenomegalia, linfadenopatia, e geralmente cursam com baixa estatura por uma série de motivos, e parte deles, inclusive, é por causa da enteropatia, ou seja, eles desnutrem, né? Então, assim, variantes na mesma molécula, variantes diferentes, podem causar fenótipos clínicos totalmente opostos, né? E nesse caso aqui, embora ele tenha infecção também, de repetição, potencialmente esses pacientes podem não ter infecção. E, basicamente, o quadro clínico dele seria só autoimunidade. A gente tem um paciente no nosso ambulatório de imuno que tem AIJ, tem artrite idiopática juvenil, destrutiva, mas é uma AIJ. Então, é interessante porque, inclusive, você pode usar terapia-alvo, né? Você pode usar varistitinib ou ruxolitinib. Mas é importante vocês entenderem que nem sempre, hoje em dia, a gente considera as imunodeficiências primárias só por causa da presença de infecção. E até o momento, eu mostrei para vocês alguns casos aqui, né, no caso da DMA1, IPEX, né, a PSL, que a autoimunidade vem à custa da imunodeficiência primária. E se a gente mudasse um pouquinho essa óptica, né, e partisse da autoimunidade e tentasse evidenciar se alguns desses pacientes têm imunodeficiência primária? Então, foi o que a gente fez alguns anos atrás. A gente pegou 300 controles doadores de sangue, do banco de sangue, inclusive, de vocês, da Imato, com 300 controles lá na escola, totalmente normais, que já tinham passado por todo o crivo de doação de sangue que vocês fazem, aliás, magistralmente, e 300 pacientes lúpicos adultos, todos adultos, do nosso ambulatório de lúpus. A gente pagou para sexo e idade, tá? E a gente achou uma proporção aqui de quase 30% desses pacientes com algum grau de imunodeficiência, algum status de tipo de imunodeficiência, seja deficiência seletiva de GA ou de GM, carreadora do gene da DGC, deficiência de complemento, etc. Né? E essa frequência nos controles sadios era bem menor, 3 a 10 vezes menor. Né? E nesse caso aqui, a maior parte deles é deficiência seletiva de GA, que é totalmente assintomático. Né? Então, assim, tem coisa que não é só associada à idade e cuja assim, manifestação clínica seria pura e simplesmente ao longo do tempo autoimunidade ou algum outro sintoma, né? Isso é tão importante hoje em dia que exatamente a professora Magda, lá do ICV, lá do ICF, da USP, ela criou alguns critérios clínicos para a gente pensar dentro das doenças autoimunes em possíveis imunodeficiências primárias. Né? Então, basicamente, a presença de doença autoimune múltipla em qualquer idade, o paciente que tem, por exemplo, policondrite recidivante com poliartrite nodosa e síndrome de Sweet, coisa bem rara de acontecer, que provavelmente uma simivexas, né? Ou lúpus com artrite reumatoide, com glomerulopatia, junto com hemorragia pulmonar e cometimento pulmonar. Isso deve ser uma sindicópa, ou algo assim. Doenças autoimunes múltiplas, especialmente mais graves, ou de início precoce, ou história familiar de imunodeficiência primária, ou quando você tem uma doença autoimune junto com suscetibilidade para infecções, por exemplo, como na DMA1 que eu mostrei para vocês. Ou se foi em
em crianças, especialmente crianças do sexo masculino. Isso também serve para adultos, né? Ou aquelas associadas com manifestações atópicas meio esdrúxulas, você deve levantar a possibilidade de ter uma imunodeficiência primária, né? Então, isso nos remete àquele nosso trinômio que a gente mostrou anteriormente, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? A imunodeficiência facilita a infecção, mas também está associada com a autoimmunidade. Nos remete a tal ponto de que, na verdade, esse trinômio hoje em dia, ele já não é mais classificado como esse trinômio. Ele é mais ou menos entre aspas, um hexanômio, não sei nem se é esse nome, né? Basicamente, a gente sabe hoje que os fenômenos autoinflamatórios, descritos aí no final da década de 90, são um tipo de imunodeficiência primária, que também são monogênicos, inclusive. A imunodeficiência primária, a gente sabe que facilita a infecção, o risco de malignidade, desses fenômenos atópicos e de autoimunidade. Ou seja, são 6 fatores, são 6 fenótipos clínicos, cujo universo, hoje em dia, a gente não classifica, não chama mais de imunodeficiência primária, a gente chama hoje em dia de erros inatos da imunidade. Ou seja, às vezes a pessoa pode ter só manifestação autoinflamatória, ou só manifestação autoimune, ou só manifestação alérgica estranha, e ser uma imunodeficiência primária, e ser um erro inato da imunidade. Eu, como reumatologista, na verdade, minha principal, digamos assim, foco de pesquisa, ou enfim, de acompanhamento dos pacientes, é exatamente nessa intersecção entre esses 3 polos aqui, né? A autoinflamação, a autoimmunidade e as causas monogênicas de imunodeficiência primária. O povo chama de imunosregulação. Eu, honestamente, também nunca gostei desse nome, né? Esse é o conceito de imunosregulação. Não gostei porque, por exemplo, a gente está vivendo agora uma pandemia de imunosregulação. O SARS-CoV-2 está matando por causa da hiperinflamação induzida, né? Nem às vezes por causa do vírus. Câncer é uma imunocirculação, né? HIV é uma imunocirculação, por isso que esse nome ele tem sido trocado. Cada vez mais a gente tem chamado de doenças imunorreguladoras primárias. Eu não sei se esse é o melhor nome, mas é o nome que o Troy Torgerson cunhou no final do ano passado, né? E que é um pouco melhor do que imunocirculação mesmo. Aí, basicamente, minha ideia, né, é que esses casos são, na verdade, um degradê, né, um contínuo entre 2 polos, né? Um polo de autoinflamação e um polo de autoimunidade. No polo autoinflamatório, a gente tem aqui as doenças autoinflamatórias monogênicas, as clássicas descritas pelo grupo do NIH, lá do Daniel Kessler, que no final da década de 90, que são afeto familiar do Mediterrâneo, TREPS, as criopilinopatias, etc. São aquelas doenças autoinflamatórias sem dúvidas e que têm um gene específico. Se a gente descer um degrau aqui, tem aquelas que a gente chama de poligênicas, né? A IJ sistêmica, STIL, etc., mas é simplesmente porque a gente não tem a capacidade de dar o diagnóstico monogênico específico. A gente não tem esse gene específico identificado. Não significa que elas nem sejam, talvez seja até uma questão de construção de conhecimento. No meio do caminho, a gente tem aquelas síndromes que a gente chama de sinistas, né? Você vê que tem um componente autoinflamatório visível clínico, mas associação também com MHC de classe 1. Então, por exemplo, as espongiloartrites, que a gente trata no nosso ambulatório de reumatologia, doença de BC, sarcoidose da forma congênita, e etc. Né? Sendo mais um degrau, tem as autoimunes poligênicas clássicas. Aí sim, são aquelas que a gente trata no nosso ambulatório, que a gente mais gosta, né? Artrite reumatoide, lúpus, associado com MHC de classe 2, né? Com DR1 e DR4, no caso da R, no caso do lúpus, DR2, DR3, Sjögren, DR52, assim sucessivamente. E no polo autoimune são aquelas autoimunes monogênicas. Eu mostrei para vocês a IPEX, a PSED, assim, a deficiência de C1 que causa, em mais de 90% dos casos, um lúpus grave, precoce também. Isso tudo aqui permeado por outras imunodeficiências. Então, no polo autoinflamatório, a própria DGC que eu mostrei, algumas interferonopatias, né, algumas outras doenças autoinflamatórias, que eu não vou citar aqui agora, e no polo autoimune também outras imunodeficiências, especialmente a persistência de CTLA-4, deficiência de LRBA, outras causas de imunodeficiência variável e assim sucessivamente, né. São tantas que a lista não para de crescer. Então, por exemplo, recentemente foi descrita também a persistência de A20, que causa um quadro de BC com lúpus e a presença de autoanticorpo. Ou assim, me toca que eu falei para vocês, artrite reumatoide, hemorragia alveolar, glomerulopatia, presença de autoimunidade em geral, a PLIDE, que cursa com o quadro autoinflamatório de urticária ao frio, e a presença de artrite, vitiligo, autoanticorpos, enfim, são vários. Doença inflamatória intestinal precoce, que é uma doença de Crohn agressiva, geralmente em criança menor de 6 meses, é bem agressivo, espiralizante e tal. São tantos os fenótipos que, assim, não dá para eu falar aqui em uma hora só. São vários genes, são vários. São tantos que a cada 2 anos a EOS, a União das Sociedades de Imunologia Internacional, ela faz uma classificação de todas as síndromes monogênicas associadas aos eosinatos da imunidade descritas até então.
A última foi no início do ano passado, são 10 sessões, eu não vou entrar aqui nos detalhes, só que são tantas que esse ano eles já tiveram que mudar, e vão passar a fazer anualmente. Então, eles estão fazendo um ano sim, um ano não, o update geral, e no ano não eles vão fazer esse update interino aqui. Nesse momento, a gente tem 456 doenças catalogadas, sendo dessas, então de um terço, né? Essas deficiências, essas doenças imunoreguladoras primárias, que é o que eu falei para vocês, cujo fenótipo clínico é muito mais autoinflamatório e autoimune. Portanto, nesse quinto ponto, eu queria mostrar para vocês que esses sinais intracelulares, como no estágio 3, eles necessitam ser mediados com intensidade adequada. Pode ser nem para mais com ganho de função, nem para menos com perda de função, senão o sistema entra em colapso também. Então, em suma, o que a gente viu aqui agora foi que o funcionamento adequado do sistema depende da integridade da rede, o bloqueio da maturação de células B desencadeia as imunodeficiências tumorais, o controle fino da maturação celular é fundamental para a função do compartimento de células T, a tolerância periférica requer a seleção e a formação adequada das células T e os sinais intracelulares necessitam ser mediados com a intensidade adequada. Né? Gostaria de agradecer e obrigado pela atenção. Desculpa novamente pelo atraso. Eu acho que acabou que eu falei exatamente no tempo que vocês pediram. Estou à disposição se vocês quiserem também discutir os casos ou perguntar. Estou totalmente à disposição. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Sandro. Excelente aula. Eu acho que talvez, se todos concordarem, a gente podia passar rapidamente os dois casos, que aí já dá para discutir as duas coisas, tanto os casos como a sua aula, né? O Vinícius está... Ele que está com os casos aí, tá... Você pode, Vinícius, projetar? Eu pedi para o Vinícius preparar, então obrigado aí pelo trabalho, Vinícius. Acho que são dois casos bem interessantes dentro do que apresentou, Sandro, para a gente, que é hemato, bem desafiadores aí, porque são... Um é uma imunodeficiência provavelmente adquirida e o outro... Mas aí o Vinícius vai mostrar aí. Perfeito, vamos lá. Perfeito. Então, vou passar rapidamente os dois casos, né? O primeiro caso, acho que já passou aqui, é um paciente de pulou. Enfim, mas já adianta, é um paciente de 46 anos, ele é um médico ortopedista, ele é um paciente previamente rígido, e em 2013 ele começou a seguir com um reumatologista, teve o diagnóstico de vasculite cutânea de pequenos vasos, ele começou a tratar com azathioprina, cloroquina, metrexato, rituximab, sem resposta, e durante esse período ele teve diversas infecções de via aérea de repetição. E aí, em 2018, ele começou a tratar com tocilizumab com bom controle da vasculite. Entretanto, ele mantinha esse quadro aí de infecções, ele evoluiu com um quadro de dispneia, de saturação, foi investigar com o pneumologista, fez uma biópsia pulmonar que veio com diagnóstico de doença pulmonar intersticial granulomatosa linfocítica, que é a GLIUD. Ele começou o tratamento com MMF sem resposta, e aí foi encaminhado com o hemato, nos casos, a gente. Né? Então, esses são os exames dele, né, que passando com a gente, ele tem um HB normal, né, um leuco normal, neutropante normal, uma linfopenia, né, isso chama atenção, tem um linfócito 740, e uma hipogama aí generalizada, tem um IgA de 23, IgM indetectável praticamente, IgG de 533, e com uma gama, né, eletroforese de 0,50. Também chama atenção o linfócito B dele, também não está detectável, tem um linfócito NKNT também mais baixo, 206 para 130, CD4 e CD8 também, aí não coloquei valor de diferença, mas mais baixo, 83 e 334, respectivamente, além de provas de autoimunidade e sorologias negativas. Tá? Esse é um caso mais rápido, né? Ele até aguarda aí a pesquisa de painel pelo Fleury, deficiência de anticorpos, né? E, enfim, né, tem toda essa questão do tratamento que ele fez, né, para doença aí da vasculite, então ele usou diversos imunossupressores, usou MMF, eu não coloquei também, mas ele está usando o ciclofosfamida agora para o tratamento da GLIUD. Né? Não sei se a gente já comenta esse, já passa para o segundo, não sei como prefere. Acho que sim, talvez, para não confundir depois, né? Porque o que chamou muita atenção da gente nesse caso é essa doença granulomatosa, né? Que eu não sei, você que é reumato, assim, se vocês, o pneumo que está vendo nesse caso, ele falou que não costuma ver, né? Uma imunodeficiência secundária, isso, né?
Então, a gente tem 3 pacientes com GLIUD no ambulatório. De fato, assim, esse é um dos critérios de complicação imunológica dentro da imunodeficiência como variável. São geralmente os casos mais graves. E o problema do GLIUD é que, assim, não tem tem algumas séries de casos pequenas, então a gente não tem um padrão de tratamento, né? Normalmente você tem que ser bem pesado mesmo, então difenolato, rituximab, geralmente, ou doses altas de outros imunomoduladores que a gente pode fazer. A resposta pode ser bem complicada mesmo, tá? Então, esses os casos que de fato vale a pena a gente investigar a causa genética, porque são esses os casos mais graves que a gente tem. Embora, lembrando que dentro da imunodeficiência como variável, ele tem critério para imunodeficiência como variável, a gente só consegue diagnóstico molecular em torno de 25 a 30% desses casos, mesmo os casos mais complicados. Então, não vai ser, pode ser que simplesmente não veja nada no painel e isso não muda a conduta, né? O paciente, não sei se ele está repondo imunoglobulina ou não? Tá repondo sim. Passou para reposição subcutânea agora. Esse IgG dele ali, que vocês mostraram, já é depois da reposição, não? Não. Ele tem feito mensalmente a reposição, então eu não... Esse que ele coletou, ele tinha feito... Não tinha um mês ainda que ele tinha feito, né? Entendi. Então, ele costuma ter isso, ele vai caindo até chegar perto do final do mês, então acho que essa daí pegou uma fase intermediária, acho que estava tipo uma semana antes da próxima dose, né? Não, legal. Que é fundamental também que, de fato, ele tenha uma reposição bem agressiva que vai ter que imunossuprimir de forma realmente bem intensa. Se vocês quiserem caminhar para o nosso ambulatório também, a gente pode acompanhar ele com certeza, isso não vai ter problema nenhum. Mas, de fato, ele vai precisar. E eventualmente, nesses quadros mais complicados, a gente pode usar doses, inclusive, mais elevadas de imunoglobulina para também ter um efeito imunomodulador. E tem alguns pacientes nossos lá com artrite reumatoide, com lúpus, que eu estou fazendo 1 grama, 2 gramas de reposição. Mesmo que você, em alguns casos, tenha um pico um pouco maior, né, ao invés de você esperar lá os 600, 700, 800 de IgG, que já é o suficiente para reforçar, para evitar ter infecção de reposição, de repetição, se você aumentar um pouco a dose, você acaba tendo um pico um pouco maior, só que você também tem o efeito imunomodulador e, às vezes, eventualmente, numa situação de autoimunidade, você consegue ajudar também no tratamento. Mas bem interessante esse caso. Ele deve ter também, de acordo com... Volta um pouquinho, fazendo um favor, Vinícius, para eu ver isso. Bom, imagino que ele também esteja em antibiótico profilaxia, né, por causa desse célula CD4, CD8 reduzidas, mas ele deve ter também o que a gente chama de LOCID, que é o Late Onset Combined Immunodeficiency. São esses os casos bem mais graves, viu? A gente tem 2 pacientes com LOCID no nosso ambulatório, os 2 têm vasculite associada, gravíssimo, os 2 já são bem sequelados, e, assim, dependendo da idade, não sei, você falou 46 anos, né? Isso. Não dá para ir para... É difícil de ir para transplante, né? Ele veio para a gente com esse objetivo, na verdade, né? Ele tem uma qualidade de vida péssima, porque quando ele toma corticóide em dose alta, ele fica bem. Se ele começa a desmamar, ele fica dependente de oxigênio. É um negócio totalmente dependente de oxigênio. Quer dizer, é um negócio nunca tinha visto nessa intensidade, realmente. Você tem um quadro bem grave. Assim, aí eu deixo totalmente de vocês, são os transplantadores, mas esse seria um caso, se a gente pudesse transplantar, seria bem interessante. Seria bem interessante. O outro caso também é para avaliação de transplante, talvez pudesse passar e daí a gente fala na sequência. A não sei que você queira falar alguma coisa mais desse específico, né? Só um detalhe, que a partir do momento que você tem uma hipogama nesse nível, junto com um possível LOCID, é bem provável que os autoanticorpos dele e as sorologias todos venham negativos. Se você começar a reposição, é bem provável que essas sorologias, não os autoanticorpos, mas que as sorologias, se vierem positivas, são da reposição. Então, nesses casos, se você tem uma hipótese de doença autoimune, às vezes você tem que dar um diagnóstico puramente clínico, né? E eles perdem mesmo os autoanticorpos, então não tem jeito, não. Isso não invalida o diagnóstico. Mas bem interessante. Então, o próximo caso é uma paciente de 16 anos, do sexo feminino, uma estudante.
De antecedente pessoal, aí ela teve o diagnóstico de PTI aos 9 anos, ela é de Manaus, essa paciente. Ela fez o tratamento com prednisona sem resposta, na ocasião ela fez rituximab com resposta completa. Eu resumi bem o caso, ela teve umas recaídas da PTI, ainda tentou de novo um ciclo de prednisona, mas enfim, acabou fazendo rituximab com resposta. Outros antecedentes, ela tem uma rinite alérgica e tem esse histórico de otite de repetição aí mais ou menos 4 vezes ao ano. Histórico familiar, a mãe tem diagnóstico de artrite reumatoide. Também fiz uma linha do tempo para tentar resumir bem o caso. Então, ela em 2015, aí, ela teve um quadro de adenomegalia cervical de mais ou menos 2 centímetros, bilateral. Essas adenomegalias, na verdade, elas iam e voltavam aí. Nunca tinha sido feita uma análise de anatomia patológica de biópsia, né? E aí, devido a essa adenomegalia agora, né, no começo do ano passado, voltar e não sumir, ela veio com uma nova consulta e foi encaminhado para a gente, para a hematologia. Então, esses são os exames iniciais, ela até apresentava por forma, anemia ferropriva, a gente acabou repondo aí, né, secundária aí a fluxo menstrual, e o que chamava a atenção, ela tinha o IgA também e o IgM menor do que os limites de referência, e o IgG embaixo do limite de referência, e o IgM mais alto, né? Esse IgM aí vai até mais subir, esse é o primeiro 618, vai chegar até maior que 1.000 depois desse daí, tá? Em exames subsequentes. Também uma hipogama aí, correndo em eletroforese de 0,28 gramas por decilitro. Na imunofenotipagem de sangue periférico, a gente pode ver no superior direito, identificou aí o compatível com ALPS. A biópsia desse linfonodo cervical veio como reacional e na tomografia de tórax, né, ela também tinha adenomegalias além das cervicais, foi visto axilares, subclaviculares e mediastinais, medindo até 2,5 centímetros. Tá? E a tomografia tinha infiltrado um micronodular com padrão miliar, e eu não consegui baixar as imagens, né? Infelizmente vai ter que ficar só no laudo, né? Sugeria, além de doença granulatosa, né, descartar esportes infecciosos, e foi descartado TB miliar, né, PCR negativo, com cultura também negativa. Essa paciente aí ficou com diagnóstico de síndrome hiper-IgM, né, uma doença granulomatosa pulmonar seguindo com a pneuma, ainda sem diagnóstico específico naquela época. Desse período aí foi iniciada a reposição com imunoglobulina endovenosa. E aí, agora, 2 meses atrás, a paciente começou com picos febris diários, ela voltou com a gente para investigar, e foi feita uma tomografia de tórax, ela tinha aumento aí dessas alterações prévias, além de surgimento de oposidades pulmonares bilaterais que ela não tinha. Então, ela fez uma biópsia pulmonar, que também aí veio com uma proliferação linfoplasmacítica nodular, presente EBV, né, e também com diagnóstico de GLIUD. Ela segue ainda com reposição de imunoglobulina, até em conjunto com a pneumologia foi optado por iniciar rituximab, e essa sim é uma paciente que a gente está também em programação de transplante de medula para ela. Acho que era isso. Bom, bem legal os casos, viu, Vinícius? Obrigado aí por mostrar. Esse caso me lembra muito... Bom, esse é uma hemocirculação clássica. Isso aí não tem dúvida, com história familiar positiva. E me lembra muito um ganho de função de PI3Kc-delta, que pode cursar com aumento de IgM, exatamente causa uma imunodeficiência comum variável, é uma das causas de imunodeficiência comum variável, e aumenta o risco de poliautoimunidade por uma hiperativação policlonal indiscriminada de célula T. Então, basicamente, essa proteína ela fica ligada no CD28, né, na cauda intracitoplasmática, e como esses pacientes têm uma variante com ganho de função, então qualquer sinalzinho, qualquer reconhecimento de antígeno já é o suficiente para aquela célula T ser ativada. E, ao mesmo tempo, eles bloqueiam a maturação de célula T e B na fase intermediária, por isso que essa célula B ela só produz IgM, ela não consegue trocar de classe. E é autossômica dominante, então por isso que é facilmente evidenciado entre as gerações, né? E aí também causa o risco de linfoma, de hiperproliferação.
Outra possibilidade diagnóstica aqui seria a policiência de CTLA-4, que também é autossômica dominante, né? E é totalmente espectral, tem penetrância de 60%. Então, isso justifica a mãe ter sua reumatoide e ela tem um quadro gravíssimo desse. Geralmente, o tratamento os dois casos que eu vi lá nos Estados Unidos de assistência de CTLA-4 iam para transplante mesmo. Agora, esse é um caso também que vale a pena fazer genética. Seria bem interessante a gente ver e eventualmente fazer até o exoma, ao invés de só fazer o painel, viu? Tá. E aí, se a mãe puder coletar junto, daí a gente pode validar a variante dela presente também na mãe, se o pai puder coletar junto, né, o trio, né? Isso seria bem interessante. Eventualmente, se tiver uma variante nova em algum desses genes que eu falei, a gente pode fazer testes funcionais para não só validar o diagnóstico, mas também até para publicação. Porque você consegue ver a fosforilação de AKT induzida pelo P3KC-delta, você pode ver a expressão do CTLA-4, isso é bem interessante. E se for tanto um quanto o outro, às vezes você pode tentar terapia alvo. No caso do CTLA-4, você repõe o CTLA-4, você dá beta-7. Se o paciente responder, bem. Né? No caso do P3KC-delta, você inibe a via do emitor, que é o sirolimus. A gente tem um paciente adulto no nosso ambulatório com P3KC-delta que depois de 2 anos e meio ele conseguiu sirolimus agora esse mês. Então a gente está vendo aí na resposta. No meu consultório eu tenho uma imunodescendência com variável que responde super bem aos sirolimus. E na pediatria a gente tem mais outros 4 que, sim, foram mágicos com os sirolimus. É impressionante. Mas são possibilidades. Mesmo precisaria do transplante, por exemplo. Dependendo da resposta, não. Dependendo da resposta, não. Pode ser que... Agora, sim, eu deixaria na manga. LRBA responde, que é um fenótipo clínico exatamente igual do CTLA-4, que é uma causa secundária, na verdade, da deficiência do CTLA-4, só que é autossômico recessivo, geralmente responde melhor ao beta-7 do que o CTLA-4 em si. Então, eventualmente, também não descartaria essa possibilidade, não. Interessante, muito legal. Interessante. E, novamente, se vocês quiserem encaminhar esses casos para o nosso laboratório de imunossimulação da reumato, então está aberto. Só falar comigo, a gente abre lá, ou mesmo sem passar por cross nenhum, a gente abre a ficha e a gente começa a acompanhar. Esses casos a gente tem até interesse. Se for o caso da escola, né? Se vocês tiverem interesse de encaminhar a minha escola por isso. Eu combino com você depois, então. Maravilha. A gente pode abrir para o pessoal para perguntas, hein? Obrigado, Sandra, pela ajuda aí com esses casos. São difíceis, né? Sem dúvida, eu que agradeço. Tem uma pergunta só antes do pessoal perguntar. A gente testou a irmã dessa paciente que a HLA é idêntica e ela tem, assim, globalmente, simples análise de eletroforese e tal, tudo normal, né? Existe indicação do fato dela ser irmã, de você buscar ali se ela também possa ter uma forma, quer dizer, subclínica e que isso possa ser um problema, né? Você vai transplantar com uma pessoa que também é portadora de uma alteração. Então, existe uma recomendação de aprofundar a pesquisa do doador também? Sem dúvida. Especialmente se você tiver o diagnóstico molecular do caso índice, do probando. Aí vale a pena você pesquisar aquela variante. Isso me lembra os casos de CTLA-4 que eu vi lá nos Estados Unidos. Foi um caso de uma moça que tinha lúpus com panцitopenia grave e evoluiu com uma anemia plásica mesmo, aí foi transplantada por causa disso, né? Foi dado o diagnóstico depois do transplante com o DNA que ela tinha coletado. A descrição da CTLA-4 foi em 2014, essa moça foi transplantada em 2012. Eles tinham o DNA dela lá, aí foi dado o diagnóstico de assistência CTLA-4 a posteriori, e aí depois só que o transplante foi feito com um doador não aparentado, exatamente pelo risco de acontecer. Depois de uns 2 anos, veio a irmã dela com uma esclerose múltipla gravíssima, refratária, fez também hipograma, fez uma panцitopenia e foi transplantada. O pai dela só tinha tido uma PPI. O pai dela tinha 60 e poucos anos, tinha tido só uma PPI. E na faculdade, tratou com corticoide, ficou super bem, mas e tinha variante. Então, se você pegasse um aplo, por exemplo, do pai, é bem provável que ela fosse evoluir de uma forma não tão favorável, né?
Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena, quando você tem um diagnóstico molecular, vale a pena você pesquisar, sim. E, preferencialmente, se der, fazer com não aparentado para não ter esse risco, né? Se der. Se o pessoal quiser perguntar aí, a gente passou um pouco da hora, mas acho que ainda, quem quiser perguntar no chat também. Acho que o pessoal está elogiando a aula no chat. Eu que agradeço. Desculpa eu falar um pouquinho mais do que deveria. A Daisy, que tá no mudo, Daisy. Muito obrigada, Sandro. Ótima aula. Eu que agradeço, professor. Tem vários aqui que foram meus professores durante a residência. Eu que agradeço. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui. Então tá bom, Sandro. Acho que o pessoal não tem mais perguntas. Obrigado de novo aí pela aula e prazer ter você com a gente aqui. Vamos trocar figurinha. Acho que você tem muito a ajudar nesses casos e em outros ainda que a gente tem em comum também. Com certeza, eu estou à disposição. Obrigado mesmo pela oportunidade. Precisando, estamos lá. Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana, então. Grande abraço para todos.